doutora em ciência do comportamento, mestre em psicologia pela UNB, pesquisadora em tecnologia do comportamento. Hoje, ela atende no consultório particular dela e vai nos dar o grande privilégio dessa palestra, Além do Horizonte, desbravando o futuro da psicologia na era da inteligência artificial. Professor, por favor. Acho que eu falei alguma. Obrigada. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Que legal estar aqui de novo, né, presencialmente, depois de uma longa espera de eventos online. Online são ótimos também, a gente está aqui num híbrido, então todo mundo que está em casa, em qualquer lugar, pode assistir, olha que legal. Mas que legal ter esse contato, né, um com o outro, assim, olhar. Então, quero primeiro agradecer ao Gilberto pelo convite para estar aqui, por essa iniciativa de trazer de novo, né, um encontro presencial. E eu sou veterana nos encontros aqui, já participei de vários, então me sinto bem em casa estando aqui com vocês, né? Bom, hoje eu tenho a difícil tarefa de fechar um evento, assim, depois de tantas palestras interessantes. Eu tenho certeza que vocês tiveram coisas muito legais aí ao longo do dia, né? Com a Flávia, uma querida, agora o Wilson, que eu peguei o finalzinho, com outras tantas pessoas, Carolina. Então, que legal, eu estou aqui agora para fazer esse fechamento. Espero que vocês não estejam tão cansados para aguentar mais um pouquinho, né? Porque a gente vai falar agora do futuro e o que vem pela frente, não sei. A gente vai ter que esperar para descobrir. Mas eu tenho algumas pistas, tenho alguns palpites e quero discutir com vocês, então, o que vem pela frente. Qual o futuro da nossa profissão? Será que vai ter futuro para a gente, como psicólogo? Será que a gente vai ser substituído também por inteligências artificiais? Quem já conversou aqui com o Chat GPT ou com o Bard? Hoje eu perguntei para o Bard assim, se ele queria ser humano. Aí ele falou, não sei, é meio difícil para mim responder isso. Eu acho que seria desafiador ser humano, porque ser humano não tem algumas coisas muito legais, os seres humanos são criativos, mas também podem ser muito cruéis. Então, se vocês depois quiserem perguntar, ver o que ele dá de resposta diferente, né? Mas, a princípio, ele está na dúvida se quer ser humano. Então, por enquanto, a gente está a salvo, mas a gente não sabe o que vem pela frente, né? Então, por isso que eu coloquei essa ideia, esse nome, sabe? Para além do horizonte, a gente não está vendo. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Conforme a gente vai caminhando, o horizonte vai ficando um pouquinho mais distante. E é por isso que a gente tem, assim, uma visão limitada também do que vem pela frente. Porque o conhecimento humano, ele se multiplica muitas vezes antes da gente sequer, né? Quando a gente começa a aprender alguma coisa, o mundo já está bem mais lá na frente. Então, o que vem nessa era da inteligência artificial. Bom, para começar, acho que só para a gente alinhar um pouquinho aqui do conceito, né? O que é inteligência artificial? Eu tive aqui falando uns 4 anos atrás sobre uma palestra que eu chamei de Seremos História. Não sei se o Gilberto lembra dessa, deve lembrar, né? Seremos História, o que vai ser, né, da gente? Aqui agora eu estou falando do futuro, mas ainda da inteligência artificial. E naquela palestra, eu falava sobre um pouquinho de como é que funciona a inteligência artificial. Hoje está tão popular, talvez muitos já entendam bem o que é isso, mas a ideia é, existem algumas máquinas que não precisam ser explicadas o que é para fazer, e elas, a partir de exemplos passados, elas conseguem chegar a conclusões do futuro. Então, assim, pensa numa criancinha que está aprendendo o que é um cachorro e o que é um gato. Basta que a mãe, os cuidadores, o pai, a professora, a avó, fale lá, olha, isso aqui é um cachorro. E aí ela começa a olhar e tem alguns estímulos ali que ficam claros para ela o que é um cachorro. Aí ela vê um outro animalzinho de 4 patas também, pequenininho, 2 orelhas pontudas, e fala, ó, cachorro. Aí alguém corrige, quem estiver por perto. O irmão, o primo, o avô vai falar, não, isso aqui é um gato, é um miau. Né? E aí, a partir de inúmeras interações, ela vai descobrindo o que é um cachorro, o que é um gato. Pode ser parecido, né? Assim, se pensa que o gato tem a orelha triangular, mas um Doberman também tinha antigamente. Hoje eu não sei, agora não tem mais. Um pastor alemão tem.
Talvez tenha alguns outros que também têm. Um gato é pequeno, um cachorro é grande, mas nem sempre. Tem os chihuahuas, tem os pinchers, né? Então, o que acontece é que a gente vai aprendendo o que é cachorro, o que é gato, a partir de inúmeras interações. E ninguém chega para a criança, porque ninguém chegou para a gente. Bom, ninguém chegou para mim, imagino que para vocês também não, com uma definição muito clara do que é um cachorro, o que é um gato. A gente aprendeu a partir das nossas interações com o mundo de ir corrigindo. Tem cachorro que talvez pareça gato, sei lá, tem alguns gatos que talvez pareçam outras coisas, mas a gente sabe o que é gato, o que é rato, o que é saruê, que eu ouvi dizendo que tinha aí alguns, a gente sabe, né? Sem ter uma definição. Inteligência artificial é quando isso tudo acontece dentro de um computador, sem que ninguém tenha dado, de fato, uma definição clara do que precisa ser, e a partir de inúmeras interações, esse computador descobre o que é cachorro e descobre o que é gato. Entre outras coisas que ele também vai descobrir. Às vezes a gente, como humano, a gente já deve ter interagido com algumas, inclusive para ensinar uma inteligência artificial o que é o quê. Acho que vocês já devem ter, em algum site, que precisava fazer aquele CAPTCHA, sabe aquele que valida os dados? Sabe quando assim, o Google pergunta, marque as faixas de pedestre, marque os tratores, marque as bicicletas, né? Para que é isso? Porque você está dando um input lá para uma inteligência artificial que você, como humano, está validando o que ela disse. Se bater, né, significa que ela acertou e significa que você ajudou uma inteligência artificial a ficar um pouquinho mais inteligente. Então, esse é um processo. Só que, assim como a condição humana, ele é exponencial. O que uma inteligência vai aprendendo e cada vez mais. E é isso, ninguém sabe para onde ela vai, porque ela não tem um código escrito. Não tem uma definição, faça isso, faça aquilo. É um pouco mais amplo, um pouco mais solto. Então, ela vai aprendendo, é claro que existem parâmetros e tal, é um pouco mais complexo, mas ela vai aprendendo sozinha. E para onde ela vai? Para onde ela quiser, em tese, né? Há certos limites, mas para onde ela quiser. Basicamente, então, o que uma inteligência faz é reconhecer padrões, que é também uma característica do ser humano. A gente reconhece os padrões que existem. Então, quando a gente está atendendo no consultório, a nossa tarefa principal é reconhecer um padrão comportamental. Estou entendendo que aqui todo mundo é analista do comportamento. Então, a gente pega uma série de dados, cruza dados históricos, cruza dados atuais, né? Verifica as consequências de cada comportamento e a gente vai reconhecendo esse padrão comportamental, entre outros, né, comportamentos que a gente avalia ao longo das nossas sessões. E veja, a gente sempre fez isso. Reconhecer padrão é uma característica do ser humano. E nem vou falar de psicologia agora. Vou falar de uma outra coisa. Vamos pensar o seguinte. Pensa num mercadinho que você tinha lá na sua infância. De repente, o mercadinho da esquina. Vamos chamar de mercadinho Oliveira. Tá? O mercadinho Oliveira era um mercadinho familiar. Ficava lá o pai, a mãe, os 2 filhos, um tio, um primo que trabalhava ali. A esposa ficava no caixa, o marido ficava no açougue, os meninos ficavam empacotando as compras. E a partir das interações do mercadinho, todo mundo sabia o que saía. Mas era assim, era um mercadinho de bairro, era um mercadinho de esquina. Então, o senhor Oliveira sabia o que saía mais no fim de semana, sabia que a família Silva comprava mais carne, já a família Souza não comprava carne, só comprava frango. E a partir dessas interações, eles conseguiam, então, descobrir o que precisava comprar para cada dia. A partir de inúmeras interações, depois de 2 anos no mercado, o senhor Oliveira já sabia se precisa comprar, o que está faltando, né? Se adianta ter um estoque de morango, se ninguém compra morango, vai perder tudo. Adianta comprar mais biscoito? Então, a partir dessas interações, ele foi sabendo o que precisava. Isso é o que a gente chamaria, assim, popularmente, de intuição. Né? Eu já sei, eu meio que olho assim. Claro que não é intuição, é um monte de dado que também a gente não explica, mas é o que ele sabia ali, mais ou menos o dono do mercado interpretava tudo que estava acontecendo ali, de forma muito orgânica, acho que é a palavra do momento, orgânica, que ele simplesmente ia descobrindo. Aí o Mercadinho Oliveira cresceu. Ele deixou de ser só um mercadinho e começaram a comprar outras lojas. Agora, cada filho estava ali cuidando de uma lojinha diferente.
Então, a intuição só já não bastava. A gente precisava ter um pouco mais de dado. Precisava ter uma planilha. Porque o senhor Oliveira não conhecia mais todos os clientes daquele supermercado. Então, precisava registrar. E era mais de uma loja. Então, precisava saber se na loja A vende mais carne, na loja B vende mais peixe, né? O que está acontecendo? Eles começaram, então, a trabalhar mais com os dados, ainda dentro de uma planilhazinha. Ali, um Excel, que todo mundo usa mais ou menos, né? É difícil o Excel. Eu sou do PowerPoint, então Excel eu acho difícil. Eu acho que eles deviam ter lá algumas planilhas, um caixa eletrônico já, né? Um controle assim do que entra e do que sai, porque só a intuição não bastava. Mas aí, esse mercadinho cresceu. Vamos dizer que ele virou quase um Carrefour. Tem 10 lojas na cidade. Cada loja tem 40 caixas. Cada caixa atende umas 100 pessoas por dia, talvez. Então, 40 caixas vezes 100 pessoas, vezes 30 dias, vezes... Quantas lojas eu falei? 10 lojas na cidade? 10 lojas na cidade, ou 15. Aí aumenta para outra cidade. Veja, se colocar toda a família do senhor Oliveira, os primos, os casados com os primos, os filhos dos primos, não vão dar conta de ler e entender todos esses dados, porque a gente está numa era de Big Data. É muito dado. Alguém vai ficar ali o dia inteiro fazendo planilha e não vai dar conta de captar tudo aquilo, certo? Vocês conseguem imaginar quanto de estoque, de controle de estoque um Carrefour tem, ou um supermercado que vocês costumam frequentar, uma rede de supermercados. Não vai ser fazendo na mão. E para entender toda essa massa de dados, precisa de um sistema. Um sistema que, de repente, olhe ali para tudo aquilo que está acontecendo em todos os caixas e consiga descobrir. Olha que interessante, quem compra creme de leite também compra batata palha. Quem compra morango também compra leite condensado. Quem compra pêssego não compra maçã. E assim sucessivamente. Com esses dados, é isso que uma inteligência artificial pode fazer para ajudar um monte de gente a entender melhor o que está acontecendo. Até aí tudo bem, né? Agora, vamos sair do mercado e vamos para a clínica. O que a gente faz com os nossos pacientes? A gente ainda está, talvez, na fase da intuição. Cada um está olhando o seu consultório. Eu tenho lá, nem sei quantos clientes eu tenho, vamos dizer que seja 40. Cada um aqui tem 40, vamos supor, que é o máximo que a gente consegue dar conta de atender com qualidade numa semana, né? Mais que isso, a gente fica ali de língua de fora, mas eu sei que algumas pessoas até atendem mais. Para mim é o meu limite ali. E veja, se a gente está atendendo 40, a gente conhece esses nossos 40. E se a gente, para a gente crescer, para a gente saber aqui, a gente tem acho que 150 psicólogos, alguns aqui, alguns em casa, para a gente descobrir o que todos esses psicólogos juntos estão atendendo, a gente precisaria de um sistema. Uma inteligência artificial conseguiria, porque a gente vai saber assim, e talvez com muita dificuldade, quantos pacientes você tem na faixa etária de 15 a 25 anos? Rápido. Eu não sei. Alguém sabe? Só se só atender essa faixa etária, ou zero, né? Porque atende numa outra. Quantos pacientes que moram na Asa Sul vocês atendem? Né? A gente tem esses dados, talvez você tenha que fazer um esforço, ou se você for um psicólogo muito organizado, você tem toda essa planilha ali, né, sistematizada, para saber o que é que você faz. Você tem mais atendimento em ansiedade, em depressão, em luto, em quê? Obrigada. Talvez, intuitivamente, vocês saibam, né, qual é o que vocês têm. E se a gente juntasse só o pessoal que está aqui na primeira fileira para saber qual é o principal atendimento, ou a faixa etária, ou o gênero, a gente vai ter que conversar, vai ter que montar uma planilha. E se a gente juntasse de todo mundo, a gente estaria no Big Data. Então, para poder entender o que todo mundo faz, hoje a gente não tem essa ferramenta como psicólogo, né? E a gente poderia ter. Sabe um exemplo? Detran. Todo mundo, se tiver carteira de motorista, passou por um psicólogo de trânsito que vai fazer aquelas, né, avaliações, faz um monte de teste.
Beleza, aí isso vai lá e fica lá. O que a gente faz com esse dado depois? Alguém compara como que esses dados foram utilizados? Assim, será que aquelas pessoas que mais cometeram infrações de trânsito estavam em que momento ali da avaliação? Que resultado que deu ali? Né? Alguém cruza o dado de acidente de trânsito ou excesso de velocidade ou dirigir sob efeito de influência, sobre influência do álcool, com os resultados dos testes? Não, a gente acaba perdendo isso. Né? Isso foi uma palestra que eu vi, isso que eu estou falando aqui agora, de uma psicóloga muito bacana lá do Rio Grande do Sul, que tem uma startup que trabalha com dados, que é a Ana Carolina Poiker, não sei se vocês já ouviram falar dela. Mas ela traz essa ideia. O que a gente faz com os dados que a gente produz? A gente atende o cliente e guarda. A gente deveria fazer alguma coisa? Não sei. Tem questões éticas também envolvidas. Mas a gente tem alguns dados que a gente também não leva para frente. Né? A gente também, às vezes, desperdiça alguns dados, inclusive para a gente saber qual é a nossa clínica, qual o rumo da nossa clínica, o que a gente deveria estudar mais, o que a gente deveria estudar menos, como a gente ajuda melhor as pessoas que nos procuram. Né? O que é que as pessoas aqui de Brasília demandam? A gente só tem aqui, por enquanto, a gente está no mercadinho, né, atendendo individualmente. Deveria ser assim sempre? Não sei. Como eu falei, eu tenho muitas perguntas sobre o caso, sobre a inteligência artificial e o futuro, nem todas as respostas, que a gente vai andando para o horizonte. Mas queria deixar essa reflexão e essa indagação para vocês pensarem. E a gente trabalha, então, principalmente com dados. A gente faz anamnese quando o cliente chega. A gente pergunta a frequência das coisas, a gente faz uma lista de comportamentos. A gente está com dado o tempo todo, que é o principal item de uma inteligência artificial, é o que eles vão utilizar. E tem esse conceito que a própria Ana Carolina usa, né, do data psychology, como a gente pode utilizar os dados a nosso favor, entender um pouco mais quais as demandas. Por exemplo, uma coisa que eu vejo, mas assim, eu estou no mercadinho, né, junto com vocês, o que eu vejo? Uma grande incidência de TDAH. Todo mundo que chega no consultório acha que está com TDAH. Não sei como é na experiência de vocês. Talvez, acho que a gente já está aqui com algumas filiais desse mercado que está todo mundo com TDAH. O que a gente precisaria fazer? Que tipo de intervenção? Que tipo de ferramenta que atenda mais do que só os meus? Atenda os meus, de todos vocês juntos. Né? Será que a gente tem uma ferramenta para ajudar muito mais esse público? Que todo mundo acha que está com TDAH? Eu não duvido, porque o mundo é acelerado, a gente abre 40 abas, o meu computador está aí cheio de aba aberta, a gente vê quantos posts no Instagram sem nem perceber o que viu. Né? Então, a gente está meio treinando nosso comportamento para isso. Mas no mercadinho, eu só tenho a minha intuição. Vim aqui, falei para vocês, meio assim, passei para a rede de supermercados Oliveira. Ainda não cheguei no Carrefour, mas talvez seja uma característica de todo mundo. Que ferramenta a gente vai ter? Né? Então, quando a gente trabalha com dados maiores, a gente pode se ajudar para construir ferramentas muito mais interessantes, com ou sem auxílio de uma inteligência artificial. Então, bom, inteligência artificial é isso, né? Como criar algumas máquinas que possam pensar simulando uma pessoa, o que um ser humano típico pensaria. Eu gosto muito dessa imagem. Aliás, eu gosto muito dessas imagens de robô que olham para o horizonte, assim, como se eles estivessem refletindo sobre a própria existência. Tem uma outra que eu usei nos eventos anteriores, resolvi trocar dessa vez, achei esse, assim, todo rebelde, né? Não sei, para mim passa uma ideia de rebelde, com o pé na parede, enfim, pensando como um ser humano, né? Enfim, um adolescente. E o que a gente tem, então, é que a IA vai ser cada vez mais ubíqua, ela vai estar em todos os lugares. O que os especialistas dizem é que ela vai ser como a eletricidade. Ela é tão presente que a gente nem percebe que aqui está cheio de lâmpada acesa, eu estou usando eletricidade o tempo todo, né? E ela vai ser assim, permear tanto as nossas relações que a gente não percebe. E ela já permeia. Se vocês hoje, né, no sábado à noite, resolverem assistir alguma coisa da Netflix, ela vai trazer uma dica para vocês
baseado em inteligência artificial, o que vocês já viram? Pessoas que viram o que vocês viram gostaram mais de quê? De acordo com o que vocês já gostaram, quais são as tags que aparecem? Como que ela te sugere coisas novas? A gente está usando isso sem nem perceber, muitas vezes, né? Isso, Spotify, próprio Instagram. Então, além de reconhecer padrões, a inteligência artificial também ajuda na automação de uma série de tarefas e para o aprendizado de máquina, em que ela aprende a aprender, e com isso oferece cada vez mais opções. Só que algumas das principais, né? Mas existem várias outras, não vai dar tempo da gente falar aqui, mas existem várias outras. A aprendizagem de máquina, por si só, não é uma coisa nova. Ela surgiu em 1959, com, assim, antes do homem ir para a Lua, e foi para a Lua com um computadorzinho de mão, hoje qualquer um é melhor do que o que levou o homem para a Lua, mas a inteligência artificial já existia. O que acontecia? Não existia capacidade de processamento. Os hardwares eram muito caros e ocupavam espaços muito grandes, né? Como aqueles mainframes que você tinha assim, uma sala dessa para fazer um cálculo de 3 vezes 5 vezes 4 vezes 12. E aí precisava de um computador desse tamanho. Mas, conforme o tempo foi passando, os chips foram ficando mais baratos, a capacidade de armazenamento foi ficando cada vez maior em espaços menores. E lá para 2012 é que isso começou a ficar mais viável, mais possível. Então, de 59 até 2012, a inteligência artificial ficou meio adormecida. E foi a partir daí que a gente começou, então, a ter essa popularização da inteligência artificial. E por isso que agora ela está muito evidente, porque tem, vamos dizer, praticamente 10 anos em que a inteligência artificial ficou tão popular, né? Depois disso. Dentro do nosso consultório, algumas implicações, algumas possibilidades de uso aqui de automatização de tarefas rotineiras. Não sei se vocês recebem muitos pedidos, por exemplo, pelo WhatsApp, né? Ou a possibilidade de ferramentas para criar um chatbot que responda aos seus pacientes com o seu estilo, né, de vida. Isso não é nem muito inteligência artificial, é quase que uma automatização, mas é uma ferramenta que pode automatizar tarefas, por exemplo, de rotinas, de mandar uma mensagem para o aniversariante do dia, ou fazer uma cobrança, né, das sessões em atraso, enfim. Desculpa, coisas assim. Desenvolver algumas novas ferramentas de diagnóstico. A gente falou aqui de TDAH. É uma ferramenta que poderia ser desenvolvida a partir das várias interações, a partir dos vários dados que a gente pode coletar. E também trazer terapia e aconselhamento. E aí eu acho que toca um pouco mais na gente, porque aí a gente pode ser substituído. Esse é um texto de um engenheiro que fez junto com um psicólogo, um brasileiro, e esse texto está disponível online, ele já é antigo, ele é de 2019. E o que ele nos fala é o seguinte, ele fez uma psicoterapia breve de 10 sessões, pegou um psicólogo experiente, que criou um questionário de 140 perguntas e respostas, e aplicou em 2 pacientes que sabiam que estavam sendo atendidos por inteligência artificial. E a partir dessa coletânea de perguntas e respostas, a inteligência artificial, um robozinho, um chatbot, interagiu com 2 pacientes. E aí eles mensuraram os resultados. E sim, foram positivos. Em 10 sessões, os clientes melhoraram aquilo que eles buscavam. Era um homem e uma mulher, um homem divorciado, com filhos, com demanda de ansiedade, uma mulher sem filhos, na faixa dos 30 anos, com demanda de baixa autoestima. E aí, a partir dessas interações, que foram criadas originalmente por um ser humano, psicólogo experiente, mas, então, eles melhoraram. Bom, deixo aqui o artigo para vocês lerem depois. A dificuldade é que ele está em inglês. E no mundo inteiro, a gente não vai dar conta mesmo, porque esses dados aqui de 2017 mostram que a gente tem 10 profissionais de saúde mental para 100 mil habitantes no mundo. Isso dados globais, né? Aqui nas Américas, a gente tem 11, melhorou um pouquinho. Mas na África, a gente tem menos de 1 para atender a cada 100 mil habitantes. Então, se não for por uma ferramenta dessa, que tipo de suporte emocional, psicológico a gente pode dar para a população? Sozinho, aqui nos meus 40, nos seus 40, nos outros 40, a gente não alcança.
né? Se a gente tiver aqui 150 pessoas, contando o pessoal de casa, vezes 40, não sei quanto dá, que eu sou de humanas, mas não dá talvez uma quadra aqui da Asa Sul, tá? E além disso, para completar, a gente tem a IA generativa. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. É a nova Coca-Cola do verão, porque ela trata de como a inteligência artificial aprende a não dar as mesmas respostas a cada interação. Então, ela aprende a variar o comportamento. Não sei se vocês lembram dos experimentos de pombo, de variabilidade comportamental, que o pombo tinha que dar uma sequência de respostas e não podia repetir a anterior. Então, pombo faz isso. Então, ele lá, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, 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 direita, esquerda, sei lá. Então, agora a inteligência artificial também consegue, que é uma característica humana, variar o discurso. Se eu te falar 10 vezes a mesma frase, a menos que seja decorada, se eu for uma atriz, né? Ainda assim, talvez eu mude um pouquinho a cada interação. Então, eu vou gerando novos padrões conforme eu me comporto, né? E essa é a IA generativa que imita ainda melhor o discurso do ser humano. Então, algumas das aplicações na clínica. Algumas, tá? Só para dar uma pincelada. Muitas mais podem vir daí. Mas criar realidade virtual, isso já existe desde 94, para TEPT, para algumas outras fobias, com realidade virtual e realidade aumentada, né? Para trabalhar com óculos, aquelas pessoas que têm medo de altura, por exemplo, e aí fazem uma estimulação com óculos e o psicólogo do lado, fazendo exercícios de relaxamento, isso já é antigo. Mas, com a realidade virtual, e agora também um pouco mais barata, associado à inteligência artificial, você pode fazer novos padrões, novas imagens que vão sendo geradas para aquele paciente que tem medo de alguma coisa, né? Que é o tratamento mais básico, mas existem outros. Prevenção do suicídio, porque pode-se fazer uma análise do discurso e a partir de palavras que cada paciente usa, né, ou a virada da chave de uma crise bipolar, por exemplo, a partir de algumas palavras que vão sendo mapeadas, o psicólogo e a inteligência artificial pode levantar esse alerta de quando é que esse paciente está numa crise de verdade. Então, isso já existe no Twitter, no Facebook existia, ex-Twitter, né? No Facebook existia. Então, tinha, assim, algumas palavras que eram mensuradas, solidão, solitário, enfim, algumas outras que levantavam alertas de discurso. E aí, a partir da interação, né, isso pode, por exemplo, vir para um aviso no psicólogo, olha, seu paciente está postando muitas coisas com essas palavras, fique atento, faça um contato. Né? A gente começa a poder receber esses alertas antes de alguma coisa acontecer. Já tem tempo, isso não é novo. Para avaliação psicológica, para correção de testes, né? Inclusive os médicos mesmos que fazem, por exemplo, radiologia, que fazem diagnóstico por imagem, eles já estão sendo trocados por inteligência artificial, que fazem isso muito melhor. A gente ainda tem esse respaldo, a gente ainda está protegido, mas não sei por quanto tempo. Algumas outras ferramentas terapêuticas que podem ser desenvolvidas e também nessa parte de suporte administrativo. Claro que a inteligência artificial ainda levanta muitas questões éticas, porque de quem são os dados? Né? De como é que esses dados ficam armazenados em quem? O que fazer com os dados conforme eles aparecem? Assim, toda a questão de para onde isso vai, os vieses, porque seres humanos têm vieses. No encontro do ano passado, eu falei sobre um pouco mais de economia comportamental e falei sobre os vieses do comportamento, né? Isso está gravado, que foi um evento online. Mas inteligências artificiais vão ter os próprios, de quem programou. E a gente nunca vai saber essa fonte de dados para onde, como recebeu, porque é uma massa de dados muito grande, que a gente não vai conseguir mapear isso tudo. Então, há outras questões éticas, até com a segurança LGPD, né, que veio agora para organizar os dados das pessoas, enfim, há inúmeras questões éticas que precisam também ser avaliadas, né? Quando um chatbot conversa com alguém para dar, por exemplo, uma fala de
uma pessoa pergunta lá, olha, eu estou triste, briguei com a minha amiga, quero terminar meu casamento, o que eu faço? Uma coisa é conversar com um psicólogo que você sabe o que está interagindo. Outra coisa é você conversar com o chatbot que você não sabe o que tem por trás. Né? Então, há questões éticas que ainda vão precisar ser analisadas. Nesse ponto, a gente fica um pouco mais seguro, porque a gente tem um conselho, inclusive, que nos dá respaldo, que resguarda os direitos da população que a gente atende. Aqui a gente não tem isso. Normalmente tem uma empresa por trás, inclusive nos chatbots que já existem de saúde mental, por exemplo, o Bolt, o Réplica, tem alguns outros, que eles têm, é uma empresa que comercializa e que tem acesso a esses dados. O que eles fazem com isso? Né? E tem esse texto aqui também, muito bom, que eu recomendo para quem quiser saber mais, ele é de 2020 ou 2022, que é O Seu Terapeuta Robô Vai Te Ver Agora. As implicações éticas para a inteligência artificial incorporada na psiquiatria, na psicologia e na psicoterapia. E ele levanta inúmeros pontos de atenção para a aplicação de uma inteligência artificial. Nenhum, no entanto, é definitivo, assim, do tipo, não vai dar. São pontos que vão ser, né, melhorados e atendidos pela indústria conforme for avançando. E aí, será que a gente, como psicólogo, vai ficar na história, então? Ficou para trás? Mais uma das profissões que vão ser carregadas e extintas diante do panorama da inteligência artificial? Tem alguns outros, né? Acho que contadores estão em risco, os radiologistas estão em risco, alguns outros também estão. Será que nós estamos? Por enquanto, acho que na nossa geração aqui estamos ok, está tudo certo para a gente. Não sei na próxima. Né? Não sei na próxima, porque o mundo gira numa velocidade muito mais rápida do que a gente dá conta de se aprimorar. Mas fica o alerta. E eu acho que a ideia é, sabendo disso, como a gente sai na frente? Como a gente desenvolve? Pode ser a gente a desenvolver um chatbot. Eu mostrei aqui um exemplo de um artigo que foi desenvolvido por um engenheiro da computação. Por que a gente não fez um? Nós, psicólogos. Né? Então, o que a gente, como corpo, como profissão, pode fazer para alcançar? Já que esse destino é meio que inevitável, como a gente se organiza para lidar com ele, para incorporá-lo diante, né, dos nossos desafios profissionais? Então, acho que é essa que é a ideia. Aí a gente não vai ficar na história. Pensando no que nos faz humanos, provavelmente vocês responderiam aí empatia, né, que é uma característica tão do ser humano, né? A compreensão moral, entender a dificuldade da outra pessoa que chega até nós. Mas a má notícia é que, ou boa notícia, é que teve esse artigo aqui de 2023, de maio, bem recente, que fala que o ChatGPT saiu muito bem, melhor do que os humanos, em um teste de empatia, né, numa avaliação de empatia, e eram vinhetas que eram colocadas, e aí o ChatGPT precisava dizer o que ele achava daquela situação, como ele achava que essa pessoa que estava naquela historinha estava se sentindo. E eles responderam melhor do que os humanos que também fizeram o teste. Mas, assim, bem melhor. Do tipo, humanos tiraram 80 pontos, eles tiraram 95. Avaliados pelos mesmos avaliadores, né, sem que soubesse se era humano ou inteligência artificial. Então, talvez a empatia, não sei se é a melhor medida para dizer que a gente é humano, né, ou que a inteligência artificial não vai seguir por aí, porque eles podem ser bastante empáticos também. Mas eu queria dar duas saídas aqui para a gente, para a gente sair, pelo menos, achando que tem esperança. A primeira que nos faz humanos é a gente ter uma compreensão do contexto muito melhor, ainda, por enquanto. Talvez evolua, mas, por enquanto, a gente ainda consegue entender contextos, você consegue olhar o franzir da sobrancelha de alguém e saber se está ok ou não. Você consegue, pela interação com o paciente, se ele olha para o lado e suspira, é um refinamento que uma inteligência artificial ainda não tem. Não vou dizer que não vai ter, mas demora um pouco mais, eu acho. E a gente consegue perceber essas variações de contexto, né, de uma forma mais leve, porque a gente aprendeu assim. Isso está, né, no nosso, não vou dizer nossa essência, mas assim, está na nossa filogenética, praticamente, da gente ter sempre aprendido com essas pequenas variações.
Então, isso eu acho que nos faz humano. Entender melhor o contexto, que uma inteligência artificial ainda tem um pouco mais de dificuldade, porque ela vai dentro do que foi explicado e algumas coisas não são tão explicadas assim. E a segunda coisa que eu acho que nos faz humanos também é a questão dos nossos valores. Porque uma inteligência artificial ainda não tem um valor. Ela ainda não sabe o que ela quer para a vida, o que é importante, o que é significativo. A gente sabe, como ser humano, e a gente sabe e a gente mostra isso para o nosso paciente. Né? Quando o paciente chega, eu que trabalho muito com a ACT, quando o paciente chega, uma das coisas que a gente faz é, tá, o que é importante para você? Essa avaliação é mais do que empatia. É saber se conectar com o valor, né, do que eu tenho, do que é importante para o outro, e construir uma história para aquele paciente, ainda que os valores sejam diferentes dos seus. Então, eu acho que essa é uma grande diferença que ainda nos garante, né, pelo menos pelos próximos anos. Dizer, uns próximos 30 anos. Depois não sei. Né? 30 anos eu acho que dá. Para terminar, só para a gente não ficar com medo, o Steve Jobs já falava isso, que a inovação é a habilidade de ver uma mudança como uma oportunidade, não como uma ameaça. Então, queria deixar essa frase aqui para vocês, para não sair tão pessimistas com a nossa profissão, mas também ver o que a gente pode fazer, né, para lidar com esses desafios do futuro. Obrigada, pessoal. De antemão, eu agradeço muitíssimo a sua apresentação, professora.